Bom, já vimos um caso de pericardite, vimos como que faz diagnóstico. Quero que vocês retenham aquela informação. De 2 de 4, pode ter dor torácica, atrito no exame físico, alteração eletrocardiográfica ou derrame pericárdico. Fechou 2 dos 4, a gente vai considerar como pericardite e tratar. Agora vamos entender o tratamento. Anti-inflamatório é a base do tratamento. Acabou a aula. Vamos lá, você vai fazer anti-inflamatório não esteroidal, isso mesmo, AINE. É estranho o cardiologista prescrever AINE. Normalmente eles têm um pouco de aversão. Cardiologista e nefrologista não são amigos de anti-inflamatório. Mas aqui é uma exceção à regra. É a primeira linha de tratamento na maioria dos casos. Colchicina. É importante anti-inflamatório no tratamento de pericardite, diminui bastante a chance de recorrência. Corticoide, ó, é segunda ou terceira linha, hein? Não vai ficar prescrevendo para gerar o corticoide. Eu vou ensinar vocês a prescrever. Não é medicação para pensar imediatamente. E antimicrobiano. Quando for uma infecção por estáfilo ou tuberculose, você vai tratar como tal. Vamos falar um pouco mais de anti-inflamatório. Usa-se AINE por 1 a 2 semanas, é um tempo prolongado. Por exemplo, você pode prescrever ibuprofeno de 8 em 8 horas, por exemplo. Muita atenção com sintomas dispépticos, tá? Às vezes vale a pena deixar um inibidor de bomba, alguma medicação do tipo para evitar alguma úlcera péptica e manter vigilância de função renal também. Em pacientes que têm doença coronariana, que já tomam AS ou clopidogrel, principalmente imunoterapia, você vai deixar uma dose de AS de anti-inflamatório, não aquele 100 mg clássico. Aqui é 1.000 ou 750 mg de 8 em 8 horas, mais uma vez, por 1 a 2 semanas. Atenção para efeitos colaterais, como dispepsia, úlcera péptica, sangramentos, hein? Muito cuidado, paciente que anticoagula, muito cuidado. Piora da hipertensão, risco de lesão renal aguda. Medicação que tem bastante efeito colateral. Colchicina. Vamos lá, usa-se por 6 meses para evitar recorrência. A dose varia de acordo com peso e, obviamente, tolerância. Se o peso for menor que 70, você começa com 0,5 uma vez ao dia. Se for um idoso com mais de 70 anos, também 0,5 uma vez ao dia. Mas para a galera em geral, que pesa normalmente mais que 70 quilos, você faz 0,5 de 12 em 12 horas. Não pode usar em pacientes em hemodiálise. Principal complicação é diarreia. Se estiver reclamando, vale a pena reduzir dose ou suspender, né? Paciência, não tolerou. Pode também causar mielossupressão, aplasia de medula e neurotoxicidade muscular. Confesso que eu nunca tive nenhum problema desses mais sérios com colchicina nessas doses. Corticoide. Presta atenção nisso aqui, ó. Melhora rápido, mas você corre. Aumenta o risco de recorrência em 4,3 vezes. Usar dose baixa. Em estudos de comparação, não houve diferença com doses mais altas em relação à eficácia. Corticoide é o maior preditor de recorrência de pericardite. Grava essa informação. Há uma teoria de que inibe o clearance viral do pericárdio por diminuir muito a imunidade. Mas fato é que os estudos são muito claros em mostrar que o corticoide aumenta a recorrência, portanto ele não é a primeira medida. Eu brinco que o médico que prescreve o corticoide, normalmente diz, nossa doutor, você tirou minha dor com a mão, obrigado, esse é o melhor remédio, como que chama esse remédio? Deixa eu ver. Mas daí a pouco o paciente vai chorar, falar, eu fui diminuir a dose e voltou e vai ficar um lenga-lenga. E o paciente vai ficar com o xingóide, vai por mim que eu já vi esse filme mais de uma vez. Então, evita corticoide. Obviamente, às vezes não dá, né? Paciência. Um detalhe interessante é que o desmame, depois de consultório, tem que ser lento para evitar recorrência. E você não precisa voltar uma dose alta se tiver recorrência. Vamos supor, por exemplo, o paciente está tomando 15 mg de prednisona e está muito bem, obrigado. Você vai querer abaixar para 10 mg e ele recorre pericardite. Isso pode acontecer. A conduta não é dar 40, 30 mg ou 20. Não.
volta só para 15 e você vai ver que vai melhorar a dor dele. É usar em casos realmente refratários e se o paciente precisar de corticoide por outro motivo. Imagina que ele tem uma doença reumatológica que precisa, aí paciência. Outras medidas, que mais? Internação, apenas em casos graves, como miocardite associada ou sem diagnóstico, na avaliação no pronto-socorro interna para investigar. Quando drenar o líquido pericárdico? Na suspeita de infecção, para guiar antibióticos, saber qual que é agente, coletar culturas, e em tamponamento cardíaco em casos refratários a todas as outras medidas. Aí paciência, vai lá e drena. Como que faz diagnóstico de tamponamento cardíaco? Normalmente é manifestado com hipotensão, distensão venosa jugular, abafamento de bulhas. Taquicardia é o sinal mais sensível. Não é muito específico. O mais específico é o pulso paradoxal. O que é? Você vai ver a pressão sistólica. Aí, durante a inspiração, a pressão sistólica cai normalmente 5 milímetros de mercúrio. Se ela cair mais do que 10 milímetros de mercúrio na inspiração, isso é o pulso paradoxal. Isso normalmente acontece por algum problema de enchimento do ventrículo direito e aí ele rechaça o septo em direção ao ventrículo esquerdo, diminui o enchimento do ventrículo esquerdo, e isso é refletido na pressão arterial, que o volume ejetado é menor. No eco é possível ver alguns sinais como colabamento de câmaras direita, na diástole, turgência de cava, dentre outros. Outras medidas, vamos lá, o paciente vai te perguntar, pode fazer atividade física? Melhor não. Melhor esperar a melhora completa, um período aí mais ou menos de 3 a 6 meses, porque o atrito pericárdico, a frequência cardíaca pericárdica, a frequência cardíaca alta, aumenta o atrito pericárdico e isso pode piorar a dor. Não é porque tem risco de morte súbita, como por exemplo na miocardite. Qual a principal complicação de pericardite? Recorrência, chega a 30%. Quais outras complicações? Tamponamento cardíaco e pericardite constrictiva, calcificação. Nossa, doença extremamente grave. Vamos lá, um resumão do tratamento. Aqui na fase aguda e recorrência, você pode usar aspirina, ibuprofeno, colchicina, outros anti-inflamatórios, pode usar prednisona em alguns casos, como havia dito. Você pode usar anaquira, mas aqui, essas medicações, imunobiológico, inibidor de interdocina, imunomodulador, azatioprina, metotrexate, micofenolato, eu não aconselho vocês a usarem. Deixa que, se tiver alguma doença reumatológica ou o cardiologista do seu hospital prescreva, porque ela é muito específica. Tamponamento cardíaco você pode fazer pericardiocentese ou uma janela pericárdica. E se tiver pericardite constrictiva, anti-inflamatório primeira linha, se não deu certo, pericardiectomia. Esse é o resumão do tratamento de pericardite. É muito mais fácil que o diagnóstico. Vamos fazer algumas questões?